Topcast número 5. Aê, muito bem. Depois de algumas tentativas, estamos online. O Topcast 05, hoje o último ano, último de 2021, com presença mais especial de Alberto Aizental. Estou falando o seu nome correto? Tá certinho, perfeito. Então, tá bom. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado participar. Esse é o Topcast da Utopia Digital. Nós fazemos uma live aqui entre 40 e 45 minutos, falando sobre vários assuntos entre empreendedorismo, criatividade, inovação, tecnologia. Depois a gente extrai esse áudio, coloca no Spotify como podcast e deixa no nosso canal do YouTube, já editado com aberturas, fechamentos e tudo mais. Estou muito contente com a sua presença. Vai ser um bate-papo bem legal, que as pessoas podem aproveitar, inclusive o pessoal do Você Faz. E eu sempre começo perguntando quem é você. Na verdade, é muito mais fácil você se apresentar do que eu poder dizer. Quem é Alberto? Me fala um pouquinho da sua trajetória, o que te fez chegar até o Você Faz. Boa noite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu tenho uma trajetória de bastante estudo, então eu fiz engenharia civil na USP, depois fiz mestrado e doutorado na GV, e eu sempre trabalhei no mercado imobiliário. Então eu sou um cara de mercado imobiliário e essa é a minha principal atividade. É o que eu sempre fiz e é o que me sustenta. E na paralela, eu arrumei tempo para academia, para dar aula. Então, quando fiz mestrado e doutorado, me deu vontade de dar aula. E aí eu dei aula há 5 anos na SPM, comecei com marketing, depois fui para plano de negócios, que era TCC, eram 3 semestres. Eu adorava a parte de empreendedorismo. E depois de 5 anos da SPM, eu fui dar aula na Faculdade de Economia da FGV, na EESP. E lá eu lecionei por 12 anos. Aí eu lecionei as matérias de empreendedorismo, que eram marketing e estratégia de negócios, mas com ponto de vista de economia. Mas também tive a oportunidade de lecionar matérias de economia, como história do pensamento econômico, introdução à economia e complexidade aplicada à economia, que é um ramo bacana da economia. Aí, depois de 12 anos como professor na Faculdade de Economia, eu fui para pós-graduação. Então, eu sou coordenador de um curso de novos negócios imobiliários e também dou aula na graduação da administração da GV, uma semana por semestre, que é uma imersão, é full-time, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18, e é sobre mercado imobiliário. Então, esse é um hobby, entre aspas, que eu tenho, porque é uma aula por semana, ou escrever livro, isso não tem como sustentar, e é uma atividade que eu amo, que eu adoro. Sobre os livros, eu, na época que estava na SPM, eu tive a oportunidade de escrever com um colega meu, Renato Ceconello, a construção do plano de negócios, que foi editado pela Saraiva, já vendeu mais de 18 mil exemplares, está na 5ª edição. Aí depois eu editei o HPM, que é a História do Pensamento em Marketing, que sai da minha tese de doutorado, também pela Saraiva. Ganhou o prêmio de melhor livro de marketing do Brasil, um mês depois do lançamento. E depois, em 2015, eu escrevi Complexidade Aplicada à Economia, que é um livro, é um pouco fronteira de conhecimento em economia, não tem apelo comercial, e ele foi editado pela própria editora GV, da FGV. Mandei imprimir uns 100 exemplares e distribuí nas bibliotecas de economia do país. E aí vai entrar a história da Você Faz, porque eu me dei conta, quando eu escrevi esse terceiro livro, eu me dei conta que ele estava voltado para o topo da pirâmide. Então, é um livro para pós, é um livro fronteira de conhecimento em economia, e eu estava dando aula na melhor faculdade do Brasil, que era a Economia da GV, segundo uma pesquisa do MEC, era número 1 entre 7.500 faculdades. Então, estava dando aula para os melhores alunos do Brasil,
usando material, eu sempre usei casos de Harvard, quer dizer, usando material top de linha, e eu tinha sido escolhido o melhor professor nos últimos 2 anos, então era uma situação de topo de pirâmide total. Então, me dei conta de que aquilo que eu fazia e aonde eu estava fazendo o que eu fazia não era tão acessível para a população como um todo. E eu tentei trazer o conhecimento, o conteúdo de um MBA Lato Sensu, de uma faculdade de primeira linha. Eu estudei uns programas, umas ementas. O programa a gente chama de ementas na academia. Então, eu estudei o que era um programa de MBA Lato Sensu, que em geral é composto, é um curso de 3 semestres, de 60, 70 mil reais, e eu peguei o conteúdo, simplifiquei a linguagem e transformei tudo em videoaula de no máximo 5 minutos, porque entendi, pesquisei, e o interessado, a pessoa que iria assistir, ela não teria interesse ou motivação de assistir mais do que 5 minutos. Então, o MBA Lato Sensu, em geral, tem 18 disciplinas. Eu já produzi 13 disciplinas na Você Faz. E a ideia da Você Faz é trazer o mesmo conteúdo do MBA Lato Sensu para a população C e D para as classes C e D da população. É um público adulto, entre 25 e 55 anos, e que não teve acesso à educação formal. Então, o que acontece no país que a gente tem 14 milhões, hoje tem menos, 13 milhões, 200 mil desempregados, 12,6% é a taxa de desemprego no país, 12,6%. Você tem uma altíssima taxa de desemprego, você tem uma população não educada enorme, mesmo aquela que foi educada, é uma educação bastante primária, e tem que usar a tecnologia para quebrar uma barreira e educar o grosso da população do país. Só que, diferente do que se fazia no passado, de tentar trazer a educação dos primeiros anos para a população adulta, o que eu pensei é que não adianta você ter uma população adulta que precisa sobreviver. Então, não adianta pegar a população e começar a educar os princípios da matemática, geografia, história. Você tem que dar uma educação de negócios, de empreendedorismo, para as pessoas conseguirem melhorar, entrar, montar seu negócio e aprimorar seu negócio. Porque é uma questão de sobrevivência. Você tem uma população muito grande sem educação e você não tem um ambiente econômico no país que faça com que quem tem educação e capital invista. Então, não vai ter abertura de empregos tão fácil e essa população dificilmente ela vai ser absorvida. Nem vai ser absorvida tão rápido e nem vai ser absorvida em posições que exigem uma mão de obra qualificada, até porque a mão de obra não é qualificada. Então, a Você Faz, ela pensa diferente daquilo que eu estava fazendo até então, que era trabalhar com o topo da pirâmide. Eu desenvolvi todo esse projeto para a base da pirâmide. Hoje, com tecnologia, você consegue atingir o país inteiro num custo ridiculamente baixo. Então, 80% da população tem smartphone, eventualmente não consegue pagar uma boa banda, mas tem smartphone. Então, esses vídeos curtos de 5 minutos, eles servem para atender basicamente a essa população. Legal, legal. E, na verdade, o que você sentiu de diferente? Além da questão de você simplificar o vocabulário, porque, obviamente, quando você trata de um MBA, de um topo da pirâmide, você já fala mais tecnicamente, já é um pessoal que está mais inserido. Então, duas questões. O que você teve que fazer para poder alcançar esse público? Você teve que mudar todo o material. Obviamente, você falando de tecnologia, todo mundo tem um smartphone, mesmo que não tenha um plano de dados, você tem como conectar o Wi-Fi de alguma forma, né?
E do público que está lá no Você Faz, o que você tem mais? Pessoas que estão já empreendendo e que precisam acertar o negócio ou que ainda não tem nada e querem começar? Então, vamos lá. Só para fazer um paralelo, imaginando uma classe da GV, utilizando casos de Harvard, de 12 a 25 páginas, tudo escrito em inglês, que é o topo da pirâmide de conhecimento, imagina. E alunos hiper bem preparados, né? Porque para chegarem até lá, eles têm uma base absurda. E você tem na arena, na sala de aula, uma discussão de altíssimo nível. Então, esse é uma realidade. E qual que é a adaptação? A adaptação, uma das coisas, quando você vai para Harvard para estudar a metodologia através de casos, estudo de casos, uma das coisas principais é a questão de takeaway. Qual que é o princípio? Minha cadela está latindo, não sei o que. Está participando, não tem problema, ela está participando. Eu acho que ela quer participar aqui da conversa. Ela quer empreender também, deixa ela. Ela está dando a opinião dela aqui. Ela está dizendo que está gostando muito. Então, basicamente, um dos pontos principais do takeaway. O princípio é que um aluno entra numa sala de aula como se fosse uma página em branco. E você, em 90 minutos, você tem que transformá-lo. Ele tem que sair diferente de como ele entrou. Você não vai gastar 90 minutos para ele sair sem nenhuma nova ideia, nenhum novo conceito. Por outro lado, não adianta ele sair da sala de aula com 10 novos conceitos, porque ele não vai guardar nada. Então, tem uns números que ele tem que levar para casa, o takeaway, quer dizer, o que ele vai levar para casa depois de uma sessão de 90 minutos, entre 3 e 4 takeaways. Esse é o número mágico. É o que ele vai lembrar, é o que ele tem que sedimentar de conhecimento, de conceitos. Então, a ideia da videoaula de 5 minutos é você abordar um determinado tema e você conseguir colocar por volta de 5 conceitos lá. E dá para colocar, você explica os conceitos. E o que você faz em relação ao estudo de caso? Não vai discutir um caso de Harvard em 5 minutos. Então, você coloca a cada conceito um exemplo. Então, você faz, na linguagem de roteiro, você, ao invés de fazer uma imagem, você está gravando direto, você faz um off, então fica só a voz fora, você coloca uma imagem, uma ilustração, então a narração continua, e nesse off você foi e coloca um exemplo que explica o conceito. Então, em 5 minutos você tem tudo, e a pessoa ela tem 5 conceitos. Não quer dizer que nem várias vezes você faz uma primeira leitura, você não consegue entender, e você tem que refazer a leitura para entender melhor. Aqui não está implícito que quando você assistir a primeira vez dos 5 minutos, você já vai entender tudo. Não está implícito isso. Então, por isso que o modelo da Você Faz é que você pode assistir quantas vezes quiser. E deve assistir mais do que uma vez, porque aí você pega e começa a entender a cada vez que você assiste. Então, sim, você pode assistir um vídeo de 5 minutos, 3, 4, 5 vezes, para ficar bem claro para você, e você vai enxergar e vai entender de forma diferenciada, quando você compara a segunda ou a terceira com a primeira. Legal, legal. E desse pessoal que está hoje na Você Faz, são pessoas que já empreendem e precisam reorganizar o negócio, que começaram, como que eu digo, no bumba meu boi, toca o bumbo e sai fazendo? Ou são pessoas que ainda não têm um negócio e estão pensando em fazer algo, e saber também se isso aumentou devido à pandemia que nós passamos? Tá, na verdade, ele foi lançado bem no meio da pandemia, então eu não tenho como comparar com antes da pandemia. E, basicamente, eu te respondo meio a meio. Pessoas que ainda não têm negócio, não abriram negócio, e pessoas que já têm negócio, ME, MEI, e entram e compram o curso e pagam a mensalidade e assistem várias vezes no sentido de se aprimorar. Você tinha me perguntado uma outra coisa sobre os vídeos. Então,
a linguagem é uma linguagem super simples. É uma linguagem, é um português daquele que a gente fala no bar, quando está conversando. Você evita o anglicismo, evita a palavra em inglês, tudo em português. Você fala de uma forma o mais natural possível, quer dizer, o texto foi trabalhado nesse sentido. Então, teve toda essa preocupação, não só em roteiro. O roteiro, ele foi pensado dentro daqueles 5 minutos. 5 minutos é o teste, não quer dizer que todos têm. Tem 3 minutos e meio e 5. Mas ele foi pensado, o roteiro, com médio primeiro plano, as vinhetas, os off, para dar ritmo, para não ficar monótono. Que nem eu aqui falando 10 minutos fica monótono, o pessoal daqui a pouco vai dormir. Não, não é isso. Então tem que dar ritmo. O texto é o texto, você tem que passar o conteúdo. Mas através das cenas e de como você trabalha as cenas, você consegue ter ritmo e não fica monótono. Então quem trabalha isso é o roteiro. Mas existe a questão da comunicação, da linguagem, para que ele seja bem acessível e simples, fácil de entender. Então, essas foram algumas preocupações na construção desse projeto. E como você disse que eles podem assistir mais vezes, serve de consulta, né? Eu já empreendi algumas vezes, voltei para a área de CLT, voltei para empreender, e sempre eu tenho que rever alguns conceitos e pensar, porque às vezes você esquece, naquele momento que você está executando, é mais fácil de você buscar. Uma das funções que eu faço dentro da Utopia é simplificar o tecniquez. Então, cada vez mais que você simplificar metodologia, simplificar algo que muitas vezes é do topo da pirâmide, você consegue abranger mais pessoas e, obviamente, você, como formador de opinião dentro da economia, sabe que quanto mais empreendedores nós tivermos e eles puderem crescer, a gente pode acabar gerando mais emprego e fazer com que a economia rotacione muito mais, né? Então, é algo que deixou de ser uma possibilidade para ser uma opção mais viável, porque hoje o ato de empreender ou de fazer um plano de negócio ou iniciar pode ser de algo pequeno, de ideias maiores. Muita gente tem ideia legal e aí falta alguma coisa de material para poder mover e iniciar tudo isso, né? Hoje... existe a questão, eu vou te interromper um minuto, tem a questão da ideia da inovação, que é um determinado caminho. Existe esse caminho, sim. Mas a gente tem umas carências muito mais básicas. O Brasil carece, ele tem problemas absurdamente mais fundamentais e básicos. Então, o que acontece, por exemplo, é o seguinte: você tem a pessoa que tem habilidade. Em inglês seria skill. Então, a pessoa tem habilidade. Então, é o pedreiro, é o marceneiro, é o serralheiro. A pessoa sabe trabalhar, sabe fazer. Mas o ambiente econômico, o ambiente de negócios é tão ruim no Brasil, você tem tão pouco apoio e incentivo para montar negócio e para investimento, que não tem a figura do empreendedor no sentido de ele criar mais empregos, mais vagas, etc. Então tem muita gente com habilidade que está desempregada. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que o indivíduo que tem habilidade, ele está desempregado, através do conhecimento de empreendedorismo e de gestão, vamos supor, ele se transforma no MEI, ele vira a sua própria empresa. Então, ele vai, uma coisa que eventualmente ele nunca fez, porque ele trabalhava para alguém ou para uma empresa e recebia salário, por questão de sobrevivência, por falta de vaga, ele vai ter que se empresariar, ele tem que ser a sua própria empresa. Isso vai ser uma necessidade, porque senão ele não vai ter recurso, não vai conseguir ganhar vida. Então, a ideia é que ele, MEI, aprenda negócios, aprenda a se vender, aprenda a precificar, tudo isso, coisas que ele não fazia. E isso é um atalho para que um contingente enorme de pessoas consiga sobreviver. É nesse limite que a gente está falando. Isso é muito importante, porque a coisa que eu vejo contra o empreendedorismo é o romantismo que se faz. Não é fácil, é difícil, mas é muito a base do conhecimento.
do que fazer, do que organizar. E como você mesmo diz, o que não falta aqui é problema para resolver. A linha da inovação que eu digo é resolver algo talvez de uma forma distinta. Porque muito se confunde inovação com disrupção, né? Talvez que algo inovador tem que ser algo que nunca foi feito, não. É um olhar diferente que às vezes o cara que está ali no dia a dia tem uma ideia diferente de algo que ninguém pensou e algo tão simples, nunca ninguém pensou. Então, muita gente que está pensando que tem conhecimento, e aí é o serralheiro, o marceneiro, o cara que faz algo diferente do que os outros não fazem, que nunca teve uma ideia para poder seguir em diante com essa ideia de gestão, com essa ideia de poder precificar. E é muito difícil, eu acho que esse deve ser um dos desafios, é mudar o pensamento, né? O mindset de, eu deixei de ser um empregado e agora eu tenho um próprio negócio. Eu vejo que é muito complexo. E eu tenho um prestador de serviço, é um parceiro meu que faz a parte de infraestrutura da empresa, e ele trabalhou 14 anos numa indústria. E ele, agora prestando serviços, ele obviamente tem mais liberdade e ganha muito mais do que quando ele estava na empresa, mas ainda o pensamento de ser empregado ainda é muito difícil. Então ele fala, Renato, eu fui lá prestar serviço para aquela empresa, mas eu faço como? Eu cobro por hora? Eu cobro por visita? Como é que eu faço? E ele tem muito conhecimento. Ele fala, você faz assim, um monte. Então, são informações que pode utilizar, que tem equipamentos que ele mexe que quase ninguém mexe. Então, ele mexe na parte de CLP, que são arquivos e softwares para a indústria, faz toda a parte de elétrica, toda a parte de infraestrutura, até passagem de fibra. Ele tem um conhecimento enorme, mas não sabe como que eu vendo, como que eu faço. Obviamente, ele está debaixo do meu chapéu, eu vou auxiliando, que é uma coisa que ele presta serviço sozinho, mas é um talento que está sendo perdido. Se ele tivesse todo esse conhecimento que hoje a Você Faz está colocando, ajudaria muito para ter melhores prestadores de serviços no mercado. Que uma questão é a boa vontade, isso a gente sabe que tem de sobra na classe que a Você Faz atende. E a questão é só correr realmente atrás de conhecimento, né? Eu vejo que você tem algumas aulas que você faz presencial, e se você pega esse pessoal que é empregado CLT, como é que você faz o trabalho para mudança de pensamento? Que isso que eu acho que é o grande segredo. Tem vários pontos aí. Então, aqui principal, não é que o indivíduo que ele detém a habilidade mais entendendo o empreendedorismo, ele vai conseguir inovar muito dele para fora. Ele não vai conseguir trazer tanta inovação. Ele é um pedreiro, um serralheiro, um marceneiro, um encanador, um eletricista. Ele não vai trazer tanta inovação. A inovação acontece dele para dentro. Ele vai se inovar. Ele, como indivíduo, vai inovar na medida em que ele tinha determinado padrão de trabalho, de entendimento, de cultura, de atitude, e ele vai se transformar. Então, é muito mais uma questão interna do que dele para fora. Obviamente, na medida que ele se transforma, ele para o meio vira uma outra pessoa, ele vai poder entregar, produzir coisas diferentes daquilo que ele entregava. Então, a transformação, a inovação é interna, é endógena e não exógena, quer dizer, não lá fora. Esse é um ponto. Um ponto que você falou de cultura é absurdamente difícil de você mudar. É muito difícil. Porque vai passando de pai para filho e ele fica entremeado nas gerações. Então, eu não sou da Bíblia e eu não faço proselitismo, mas tem algumas coisas, tem algumas histórias boas. Moisés, quando saiu do Egito e tirou o povo judeu, ele rodou no deserto 40 anos. Por quê? Porque ele não podia fundar um país com um povo que tinha uma cultura de escravos. Então, ele teve que rodar 40 anos para morrer quem tinha que morrer, nascer novas pessoas para transformar a cultura. Então, isso a gente chama de, quando você fala de equilíbrio, a gente chama de steady state. E vou te dar um outro exemplo. Quando você tem uma caixa d'água e entrou uma sujeira, o que é mais fácil? Está entrando água e saindo água
e você vai tentar limpar a caixa, ou você vai deixar fechar a entrada da água, esvaziar ela inteira, lava e volta a encher. Então, é mais fácil esvaziar, lava a caixa, volta a encher. Se você deixar no steady state, que entra e sai, é a mesma coisa com a cultura. Tem gente morrendo e gente nascendo, e a cultura fica ali. Então, a história do Moisés, ele teve que fechar a entrada de água da caixa, de certa forma, para não fundar um país com uma cultura de um povo que era escravo. Então, a cultura é dificílimo mudar. O que você vai ter que trabalhar na educação, ela é peer-to-peer, ela é indivíduo a indivíduo, e a pessoa, com o tempo, vai acabar se transformando, mas não o ambiente como um todo. Aí vamos voltar, vamos para mais um ponto. Quando você fala da Você Faz e você fala dos vídeos, os vídeos numa faculdade, eles seriam o equivalente à biblioteca. A biblioteca está lá, os livros estão lá, os vídeos estão gravados. Se você não assiste, é como se eles não existissem. Se você não abre um livro, ele não te influencia. Então, os vídeos são exatamente a biblioteca. Só que é um material de apoio, é leitura, é uma coisa que você... O que é o livro? Você lê, está igual lá. Toda vez que você for ler, vai estar igual. Então, o que está faltando quando você tem os vídeos? Falta sala de aula. Então, o vídeo é um material de apoio, ele não existe por si só. A experiência na Paraisópolis, nos últimos 2 meses, que foi super bacana e faz parte do processo de desenvolvimento da Você Faz, e testei o material tudo, é o seguinte, existe na Paraisópolis uma Praça da Cidadania que oferece vários cursos de formação, padaria, confeitaria, tratamento de idosos, 10, 12 cursos diferentes, mas todos de habilidade, nenhum de gestão. E todo curso que você desenvolve uma habilidade, vamos supor, você aprende a fazer brigadeiro. O fato de você fazer o melhor brigadeiro do mundo não quer dizer que você vai tocar ou saber tocar um negócio de brigadeiro. Se você souber fazer o melhor bolo, não quer dizer que você vai saber tocar uma doceira. Então, em geral, os cursos estão voltados para habilidades. E você praticamente não vê curso voltado para gestão. Aí a experiência lá, quem montou foi o governo do estado de São Paulo, eu ia das 7 às 8 da manhã com a roupa do corpo. O que quer dizer com a roupa do corpo? Que nem você abre uma conta bancária em 10 minutos hoje no aplicativo, eu ia dar aula com a roupa do corpo, eu não tinha material nenhum. Eu entrava no NOM, entrava na plataforma onde está Você Faz e projetava na tela uma aula. Aí eu projetava de novo a mesma aula, eram 2 vezes. Aí, baseado na projeção, tinha 20 alunos lá, alunos de 25 a 55 anos, uma grande parte sem estudo nenhum. Aí, em cima da projeção, você começa a explicar o que está lá, qual era o conteúdo, dá mais exemplos, explica tudo, tira dúvidas, escreve na lousa. Quando dava mais ou menos 1 hora de aula no todo, eu projetava a 3ª vez o mesmo vídeo. E aquela coisa do aluno entra de um jeito, ele tem que sair de outro jeito, essa é a tua missão como professor, isso você fazia nessa arena, nesse evento, nesse momento que eu estava lá celebrando conhecimento com os alunos. Então, não só que eles saíam diferente do como eles entravam, que é a tua missão, mas ficava claro isso, evidente, quando eles entendiam, a 3ª vez que você passava o vídeo, muito mais e muito melhor do que a 1ª e a 2ª vez. Então, esse é o processo pedagógico. A Você vai trabalhar muito melhor quando a gente, à noite ou de manhã, abrir sessões ao vivo para conseguir passar e explicar. Então, eu fiz o que chama de blended. O curso blended é aquele que parte ele é virtual e parte ele é presencial. Então, na mesma sala de aula, eu apresentei o curso blended. Tem livro de blended aí, estudei tudo, quer dizer, funciona. A parte mais legal
Tem várias partes legais da Paraisópolis, dessa experiência. Mas uma das partes é que eu testei um material didático, material pedagógico, que são os vídeos, e vi que funciona. Não preciso super preparar a aula. Chego lá, apresento o vídeo, tchau, tem uma aula. Então, aulas super legais. Na primeira aula, discuti com eles, tinha 13 disciplinas disponíveis, chegamos à conclusão que eles queriam começar com marketing. E eu não preparei nada antes, eu podia abrir qualquer uma das 13. Começamos com marketing. Então, eles tiveram um curso bem bacana. Acabou na semana passada. Então, foi um blended presencial. E aonde eu estou indo agora? Eu estou indo para o próximo passo. Porque o material já está desenvolvido. Eu tenho mais duas disciplinas roteirizadas. Eu só gravar, vou para 15. Depois eu chego em 20, 22. Não é problema. Mas qual que é o próximo passo? Agora eu estou conversando com a Favela da Maré. A Favela da Maré, no Rio de Janeiro, tem uma sala fantástica que eles me mandaram fotos. Então, para o ano que vem, a ideia é fazer a aula. Eu tenho um estúdio em casa. Então, ao invés... Eu não vou para a Favela da Maré dar aula, é mais difícil. Eu até vou de casa, eu vou na Paraisópolis. Mas na Favela da Maré, lá no Rio, vai ser um pouco mais difícil. Então, qual vai ser agora a montagem a partir de janeiro? Simular no estúdio a sala de aula, o palco da sala de aula. Então, eu vou ter um mixer, 2 ou 3 câmeras, um notebook onde eu posso entrar na plataforma e passar o vídeo, ou outros vídeos, porque eu passava outros vídeos. Eu passava vídeo da pequenas empresas, grandes negócios. Eu entrava na Globoplay e entrava em matérias que, aliás, eu fiz também, e que tinha conceito, que serve como caso, por exemplo. Então, agora, eu vou para um próximo passo, que é entregar o curso 100% virtual, mas não um Zoom onde aparece a carinha. O meu Zoom, a minha apresentação, vai ser tipo a sala de aula. Então, eles vão enxergar que nem os meus alunos na Paraisópolis sentados me enxergavam, o mesmo cenário. E eu vou lá não é o roteador, lá no mixer, aperto os botões, jogo a câmera da lousa se eu for para a lousa, jogo a câmera do notebook se eu passar o vídeo, jogo uma médio primeiro plano que pega uma geral na hora que eu estiver conversando, e você vai tocando. 1 hora eu entrego uma aula. Isso vai ser um grande avanço. Por que vai ser um grande avanço? Porque na medida em que... só para lembrar, eu acordava aqui 5h20 da manhã, saía de casa às 6, chegava na Paraisópolis 5 para 7. Dava aula até umas 8h15, chegava em casa às 9. Então, eu saía às 9, saía às 6, chegava às 9, dava 1 hora de aula. Na Maré, em 5 minutos eu estou no meu estúdio, que é no fundo da casa, posso dar uma aula de 1 hora, 1h15, desligo o equipamento e acabou. O grande passo, o grande ponto é que, assim como o pessoal da Maré perguntou, mas só para a sala de aula você passa? Não, porque se eu mandar um Zoom, qualquer pessoa, em qualquer computador ou qualquer smartphone, acompanha a aula. Não precisa estar naquela sala de aula presencial. Então, qual que é o grande passo para o ano que vem? Que o conteúdo e o conhecimento, ele vai ser broadcasted, ele vai ser difundido. Broadcasting é o que as TVs faziam quando tinha antena, o sinal era difundido. Então, ele vai ser difundido. Então, a gente começa testando, por exemplo, Maré, mas qualquer pessoa em qualquer lugar, no país inteiro, vai poder assistir na hora que tiver o link. Então, esse é o próximo passo. E aí eu posso fazer, eu pessoalmente, 1, 2, 3 vezes por semana. Então, que é o outro passo. Na hora que você percebe que esse canal e essa tecnologia está funcionando, e você tem as duas mãos, não é um curso top-down, ele pode ser também bottom-up, onde as pessoas entram, já lançam as dúvidas, podem lançar pelo chat do Zoom, ou de repente usa um canal paralelo de um WhatsApp, na hora você responde, isso é importantíssimo, você tem que tirar a dúvida na hora.
Então, tem interação. Então, na hora que a gente testar isso para o ano que vem, vai para o próximo patamar. E nada impede que isso sedimentando, eu começo a convidar professores amigos meus para veicularem outros conhecimentos. Outros conhecimentos, é isso. Legal. Não, com a tecnologia que tem hoje, pode se difundir e muito. Você alcança muito mais outras pessoas com grandes qualidades e você consegue desenvolver isso muito mais. Eu dei aula durante um tempo na universidade também para várias cursos da área de tecnologia e existe um prazer intrínseco em passar conhecimento. Então, isso, além de ser um trabalho social, é um trabalho legal, gostoso para a gente. De poder passar conhecimento e, de certa forma, deixar um legado. Quando você fala de empreendedorismo e tudo que foi trabalhado durante esse tempo, o que você projeta e aí o que você enxerga para 2022 como cenário, pensando em empreender esse ano que nós estamos e para o próximo ano? Quais são as suas expectativas? Olha, eu não vou recomendar que as pessoas peguem lento, porque vai ser uma choradeira. Eu sou muito realista, muito pé no chão. E o país está numa situação péssima. Então, se é para falar um pouquinho de economia, a gente está com um contingente de desempregado enorme. Você, na outra ponta, não tem quem está com disposição de investir. A gente tem inflação alta, inflação de 2 dígitos. Ela é uma inflação bastante disseminada, porque são itens que atuam, basicamente, derivados de petróleo e energia elétrica atuam em quase todas as cadeias produtivas, e a gente vai começar a entrar em flexão de inflação, mas ela não vai descer rápido. A subida em geral é mais rápida do que a descida, é assimétrico. Então, o ano que vem é um ano de inflação ainda alta, taxa de juros altas, e é para desincentivar a demanda, mas também tira o incentivo da produção e de quem quer gerar emprego. Então, a taxa de juros alta atrapalha muito o crescimento da economia. Então, vamos ter inflação alta, juros altos, desemprego, a gente não tem reserva, estamos estourando o teto, então não tem de onde tirar dinheiro para injetar. O poder público, o governo não tem de onde tirar dinheiro para injetar na economia, para fazer a economia pegar. A iniciativa privada também não tem, porque todo mundo queimou caixa na pandemia, todo mundo queimou estoque. Esse problema que a gente teve de falta de aumento no custo das commodities foi porque as cadeias produtivas quebraram. Todo mundo come estoque por falta de capital e está difícil recompor. E então falta capital para a pessoa física, a inadimplência está altíssima, está mais alta do que antes, que é esperado isso. As empresas também estão descapitalizadas. E o ano que vem, para piorar a situação, quer dizer, fora esse cenário econômico, o ano que vem ainda tem eleições. E vai ser uma guerra de foice essa brincadeira aí. E vai atrasar o país. O país já está parado há muito tempo. A pandemia pega um país que não tem boas instituições, tudo em frangalhos, e já não vinha com uma boa economia, não é de ontem, é de vários anos que já não vinha já não se recupera de 2015, 2016, quando caiu o 7%, desde então não recupera. Então já não vinha bem. As nossas instituições não são boas. A gente é muito travado, não resolve as coisas, elas não são fluidas. Então a pandemia pega a gente de um jeito diferente de outros países que são muito mais práticos, pragmáticos, e que tem capital. Então, ainda uma eleição, que ainda vão ficar se matando, e você sabe o que é a corrida eleitoral, então o cenário para o ano que vem é um cenário terrível. É o que a gente imagina mesmo. De qualquer forma, talvez seja por isso que a gente tem tantos problemas a serem resolvidos e com o ato de empreender possa melhorar, porque como a gente sempre tem muito problema,
o empreendedorismo ajuda para que a gente possa resolver esse problema e falta demanda, né? Quer dizer, falta pessoal para suprir tanto a demanda que tem de É, programadores. tem uma questão importante que é assim, o Brasil tem tudo por ser feito, tem muita coisa para fazer no país. Então, no Brasil não falta trabalho, não falta o que ser trabalhado. Tem muita coisa para trabalhar. A pergunta é, por que a gente não consegue fazer? Então, falta emprego no Brasil, não falta trabalho, são coisas completamente Sim, diferentes. exato. Trabalho tem muita coisa, tem muita rua esburacada, tem muita estrada, muito porto, muita educação, tem muito que ser feito, mas por alguma razão não é feito, a gente pode até discutir isso. O que falta é emprego. Agora, por que falta emprego? Porque para ter emprego tem que ter alguém que investe e gera emprego. São coisas diferentes. Tem que ter alguém que acredita no país, que tem paciência com as nossas instituições, com o nosso ambiente que é retrógrado, que é contra quem quer investir. Então, você não consegue ter geração de emprego. Você não tem incentivo para gerar emprego. O ambiente é inóspito para quem quer ter negócio aqui. O investidor é visto como bandido, o empresário é visto como bandido, lucro é visto como um pecado. Aí já entra até uma questão cultural. É, Lucro é pecado, não pode visar lucro. Você ouve as pessoas falando, mas o cara quer ter lucro. exato. Uau, o cara quer ter lucro. Então, não se entendem as coisas. Falta educação, falta entendimento das coisas. Então, o ambiente é inóspito. Enquanto continuar Enquanto continua sendo inóspito, não tem o gerador, não tem o gerador do emprego. Tem que aí pegar o Schumpeter aí para dar uma para quebrar para quebrar, para ser o cara que quebra o investidor, o empresário, o cara que quebra a, um determinado status quo e ele pega e investe e cria as situações. Então, qual que é o meu ponto? É que o nosso problema é um problema cultural, primeiro, e a nossa cultura, ela reflete nas nossas instituições. As nossas instituições, elas são criadas e montadas de acordo com a nossa cultura. E a gente já falou que cultura é muito difícil de mudar. Então, as nossas instituições refletem isso e elas não permitem esse tipo de avanço. Existe até tem trabalho sendo feito, tem gente que trabalha. O governo é um grande empregador. A pergunta, então ele emprega, mas ele usa dinheiro público para empregar. A pergunta que você tem que fazer é qual é o resultado de todo esse investimento e qual o benefício que traz para a população. Aí eu gosto muito do Sísifo, que é aquele sujeito que ele foi amaldiçoado, então ele tem que empurrar uma bola de pedra para o topo da montanha. E quando chega lá, a bola desce de volta para a base. E ele começa todo o trabalho de novo. Então, ele está trabalhando, ele está gastando energia. Trabalho até tem no Brasil, o governo até também produz trabalho, emprega a gente. A pergunta que você tem que fazer é se o trabalho que a gente faz não é cívico. A gente não faz um trabalho que fica correndo atrás do rabo, ou é a burocracia pela burocracia, quer dizer, trabalhos que não agregam valor, trabalhos que não trazem benefício para a população, e a gente trabalha por trabalhar, emprega pessoas por empregar, e você não tem melhoria das condições de vida. Só lembrando, Brasília tem o per capita mais alto do país. É uma prestação de serviço pura. Agora, eu não sei muito o que sai de lá, porque seria distribuição de recursos. Então, os mais bem pagos do país estão em Brasília. E aí não consegue se subdividir melhor, consequentemente, a falta de conhecimento também ajuda bastante. Mas você não acredita que essas novas gerações já têm um outro pensamento, falando de uma questão cultural? Já vejo, e aí eu estou falando, eu tenho 42, mas se eu converso hoje com os meus sobrinhos, por exemplo, já tem um outro pensamento.
Você enxerga isso também ou acha que isso é ilusão? Eu acho que é ilusão. Eu sou muito conservador, eu acho que isso é ilusão. Eu acho que eles têm uma pegada de tecnologia, eles têm um acesso à informação muito maior. Eu acho que a tecnologia veio para facilitar, eles têm muito mais informação, mas eu não vejo altas produções. Tirando a turma dos unicórnios, que está criando aplicativos e trazendo soluções para a população, de forma geral, eu não vejo grandes avanços. Só para traçar um paralelo, eu sou da época do Super 8. Eu gostava de cinema, eu tinha um projetor e uma filmadora Super 8, eu comprava um cartucho da Kodak feito no México e ele durava 3 minutos e meio. Então a gente filmava em Super 8 e mandava revelar, levava uma semana, voltava, você tinha lá uma maquininha que fazia a colagem, a edição, e a gente se divertia com isso, era um hobby, fazia animação com massinha de modelar, etc. Hoje, com os recursos tecnológicos que a gente tem, isso é absurdamente mais fácil. Eu não estou vendo nenhum grande músico, nenhum grande diretor de cinema aparecer e acontecer, e deveria acontecer, se você levar em consideração o barateamento e a difusão da tecnologia. Então, a questão não é só a tecnologia, cadê o entendimento, o estudo, a criatividade? Eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo consumo de informação, mas eu não estou vendo produção. Estou vendo uma geração que contesta, que discute. Mas e aí, está produzindo? O que está fazendo? Não vamos ficar só olhando pela janela. Então, é uma visão mais conservadora, sim, eu admito isso que eu estou falando, mas hoje, hoje com 56, eu que sou old school, eu não tive 16 e 17, mas com 16 e 17 eu estava filmando em Super 8, e eu não estou vendo a garotada fazer nada. Estão fazendo as besteiras aí, tá cheio de besteira para fazer, sim, gravar musiquinha, gravar não sei o quê, mas não estou vendo nada relevante, não estou vendo produção cultural e importante, que é uma das expressões que a gente fala na academia, na faculdade. Eu não estou vendo construção de conhecimentos. Então, não estou vendo gente estudar, a disponibilidade de informação, tinham que saber tudo, e tinham que construir conhecimento. Não estou vendo isso. Eu olho em volta, eu não vejo. Eu trabalho academia em determinadas ilhas de excelência, mas isso é absurdamente impressionante. Mas, de forma geral, não vejo nada. E você tem uma moçada que, sim, está pegando tecnologia e fazendo empresas incríveis e fantásticas, que seria impossível fazer na década de 80 e 90. Na década de 80 e 90, a gente fazia outras coisas e a gente tinha outra tecnologia, outras ferramentas. Hoje tem gente fazendo coisa maravilhosa. Inclusive, coisa que eu não consigo fazer, tem gente de 25, 30 fazendo coisa maravilhosa. Mas, de forma geral, não. De forma geral, não estou entendendo que está disseminada a inovação e que todo mundo está produzindo coisa muito mais bacana. Talvez é muita informação sem muito filtro, né? E talvez não usando a informação da melhor forma. Né? Tem muita coisa que você consegue consumir, mas será que é o certo que possa produzir? Talvez seja isso, né? Então, talvez falte alguma coisa. Trouxeram a pizza na tua casa. Isso aqui é o sinalzinho para dizer que a gente já está batendo nossos 45, 50 minutos. A gente não excede muito, porque eu quero poder te trazer outras vezes, que tem muito assunto para a gente discutir e falar. Eu queria que você deixasse uma dica. Pode ser uma frase, um livro, algo para quem estiver escutando a gente e possa aproveitar. Olha, eu acho que a vida, para fazer sentido, basicamente, se a gente vai para a biologia, a vida você transfere DNA, né? Você recebeu o DNA de alguém, você vai transferir para alguém, e isso é o que tem sido a humanidade, né? Se a gente teria chegado do ponto de vista biológico, a gente não estaria aqui conversando. Mas tem coisa a mais. Eu acho que uma das coisas mais legais é você não passar a tua vida em vão. Eu acho que é legal você deixar um legado.
Então, na medida do possível, porque você pode ter todos os livros na tua casa e você, pessoalmente, pode ter lido tudo. Mas eu não vejo tanto valor você... Ótimo, bom para você, você se distraiu, você adquiriu conhecimento. Mas você vai morrer, você vai esquecer, aliás, antes de morrer você já vai ter esquecido tudo, vai estar com Alzheimer, vai morrer, tá bom, você leu tudo aquilo, e o que você fez com tudo isso? Então, mesmo que você não leia tanto, eu acho importantíssimo o legado. Eu acho que na medida que você está numa trajetória e você caminha por aqui, você tem que deixar alguma coisa para alguém. Você deixa o que você pode, cada um deixa o que você pode. Então, eu posso ajudar uma única pessoa numa questão específica, e eu tive o prazer, me trouxe muito prazer de ter feito isso, e você pode deixar legado para gente que você não conhece e para uma população mais ampla. Então, quando você escreve o livro, se você mudou a vida ou ajudou uma pessoa, já é válido. Se eu vou para uma sala de aula e eu educo um aluno de 15 ou 20, já é válido. Então, se hoje a tecnologia permite que você traga conhecimento para muito mais gente. Então, para mim, a educação sempre foi legal. Eu sempre dei muito valor, meus pais sempre me ensinaram que a educação era super importante. Eu sempre estudei muito e eu procuro passar conhecimento, experiência, aquilo que eu aprendi para frente. Então, esse livro de complexidade era um assunto que, por exemplo, eu adorava, li 40 livros do assunto. E que adianta eu ler 40 livros e guardar para mim? Eu peguei e escrevi um livro baseado no que eu aprendi em 40 livros. Aparece aí, às vezes aparecem umas pessoas que te ligam e falam, pô, eu fico interessado nesse tema, vi teu livro, podemos bater um papo porque eu estou fazendo uma tese de doutorado. Você pega e conversa, você explica tudo. É um prazer, para mim isso é um enorme prazer. A área, o número de pessoas que a gente pode atingir ou mudar é muito pequena comparada com a população geral, é muito pouco. Mas se você puder trazer benefício para uma única pessoa, eu acho que já valeu a pena. Então, a gente fala da IEM, já teria bastado, já valeria a pena. Então, eu acho isso importante. Acho mais importante é você não ser extrativista, não tirar as coisas e plantar, deixar legado, educar e transformar sempre a vida das pessoas e do teu entorno para o melhor. Você tem que trazer bem-estar para quem está em volta de você. E não ser uma pessoa egoísta que tira energia e só extrai do meio ambiente. Então, eu acho que isso resume um pouco do porquê disso que eu me dedico à educação. E só para fechar e complementar, na sala de aula, quando vinham os alunos da Paraisópolis, eu percebia que uma parte do que eu estava fazendo ali era falar de gestão, empreendedorismo, marketing, quer dizer, era o conceito. Mas você, estava todo mundo de máscara, e você precisava ver, para mim foi uma experiência emocionante e fantástica, ver o brilho nos olhos dos alunos. Uma menina de 25 anos, uma senhora de 55 anos. Um cara de 25 anos, um cara mais velho. O brilho nos olhos. E o mais importante é, a minha presença lá e estar conversando com eles, é uma população, um povo que nunca recebeu nada de ninguém. Nada de ninguém. O governo nunca teve lá, o governo nunca deu saúde, o governo nunca deu educação, eles nunca receberam nada de ninguém. São sobreviventes, completamente desprotegidos. E você estava lá, só de ter a tua presença lá e você falar e dar uma atenção e dar um carinho, independente do conceito ou do que eu estava falando, já fazia toda a diferença. E isso, para mim, foi super emocionante. Isso, quando a gente dá aula, a gente vê o que fazer diferença na vida das pessoas é muito sentido. E eu acho que você tendo isso, empreender também é fazer diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu cliente, na vida dos seus parceiros, dos seus colaboradores. É fazer diferente. E realmente, você passar conhecimento. Hoje eu tenho, até hoje, já faz algum tempo que eu parei de dar aula
Até eu tenho contato com alunos meus e cada vez que ele tem uma conquista, você se sente bem em saber que você participou um pouquinho. Isso é muito legal. É deixar realmente um legado, né? Alberto, obrigado pela atenção, obrigado pelo bate-papo. Gostei muito, foi uma aula. Eu queria fechar o ano com chave de ouro, conseguir. A gente volta o Topcast em janeiro, próximas 2 semanas, Natal e Ano Novo. Um ótimo Natal para quem estiver aí escutando ouvido, ano novo para quem estiver, 2022, mesmo com o Alberto dizendo para a gente ser muito pé no chão, mas a gente tem que pensar o melhor e se preparar para o pior. Essa é a regra para a gente poder seguir. Obrigado mesmo pela oportunidade, pela atenção. Sabe que você é um cara que eu admiro muito e a gente ainda precisa tomar um café. Quando voltar para o escritório, a gente tomar um café e bater um papo com certeza. Obrigado pelo convite. Um grande abraço. Tchau, tchau.